De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, tem muita coisa importante para a gente trazer aqui nesse conteúdo, depois da derrota, da forma como aconteceu no Clássico Grenal, tem bastidores importantes que a gente apura sobre esta questão do Grêmio, né, sobre este ambiente da equipe gremista e também, obviamente, algumas mudanças, como por exemplo, o estilo de busca por contratações do Grêmio. O Grêmio está fazendo uma mudança importante no seu planejamento. E Gustavo Cuéllar, qual é a situação do jogador que ficou fora do Clássico Grenal? Aliás, ele está fora também dos planos do Grêmio? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu tenho informações importantes para trazer. Eu só peço aqui a sua moral, você já sabe, né? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. São mais de 22.500 inscritos aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, mas dá para chegar mais gente, né? Dá pra gente ir por mais aí, chegar a 23 pelo menos, quem sabe aí, nesta semana que se inicia. E também eu peço, né, quem já é inscrito do canal, torne-se membro, seja membro do canal, porque aí você concorre a um item da sua escolha da loja DeFi. A loja dessa luva aqui, ó, fabrica essa luva de goleiros, essa luva profissional, e fabrica outros materiais como bola, roupas térmicas, meia, meião, tem um monte de coisa lá. O membro sorteado do mês aqui no canal vai escolher o item que quiser da loja, qualquer valor, qualquer item, e vai receber na faixa em casa. Então, é só se inscrever, é o valor mais barato possível aqui, é uma barbada. Vamos começar esse vídeo falando sobre, então, a questão do Cuéllar. Tá? Quero começar o vídeo falando sobre isso, porque ele foi ausência no Clássico Grenal, não ficou no banco de reservas, nem relacionado foi para o jogo, né? E aí a gente tem alguns detalhes diferentes para juntar aqui e trazer. Primeiro, eu estive no treino do Grêmio no sábado, véspera do Grenal, o treino foi aberto, né, ali 15 minutos mais ou menos do aquecimento, um trote leve, um trabalho muito inicial para os jogadores que a gente pôde acompanhar. E antes disso teve aquela entrevista do Luiz Castro, eu gravei o vídeo lá no CT, inclusive, aqui para o canal. Bom, no treinamento do sábado, na véspera do Grenal, o Cuéllar estava treinando normalmente. Essa é a primeira informação, tá? Não tinha absolutamente nenhuma questão diferente com o Cuéllar. Então, ele estava à disposição do técnico Luiz Castro para o Grenal. E a informação complementar aqui é que a escolha do Luiz Castro de não colocar o Cuéllar na lista de relacionados foi puramente técnica. Foi uma escolha seguindo padrões, filtros que o Luiz Castro teve para fazer a seleção da lista, puramente técnicos. Não houve nada físico hoje para o Cuéllar não ficar à disposição. Mas existe nos bastidores, sim, o conhecimento de que o jogador não está na sua melhor forma física e não tem rendido. Então, o Cuéllar ficou fora da lista. Há quem tenha uma informação de que o Cuéllar está fora dos planos, né, seria negociado, mas o que eu tenho de informação é que o Grêmio, inclusive, conversou com o jogador, o Paulo Pelaip, teve uma conversa e disse que contava com o Cuéllar para esse ano, até porque ele ganha um alto salário e o Grêmio sabe que não vai conseguir colocar ele com facilidade num outro clube sem que precise pagar uma grande parte do salário. Então, o Grêmio ainda está tentando apostar que o Cuéllar possa se recuperar pelo menos por hora, enquanto não aparece uma possibilidade de negociação. Se aparecer, aí o Grêmio vai analisar e não deve colocar tantos empecilhos assim num primeiro momento, né? Mas existe um grande empecilho que é o alto salário desse jogador hoje dentro da equipe gremista. E eu já falei para vocês aqui, mas eu repito para contextualizar que no fim do ano passado eu conversei com uma pessoa do ambiente do Grêmio sobre o Cuéllar, sobre o que foi 2025 e o que eu fiquei de impressão, junto com o que me disse essa pessoa, é que o Grêmio não sabia exatamente o que tinha acontecido com o Cuéllar, porque ele fez vários períodos de preparação física, ele teve lesões que ele demorou a curar, mais do que o normal, e mais do que isso, o que mais deixou o ambiente do Grêmio assim surpreso, que o Cuéllar não conseguia fazer uma sequência de jogos, né? Ele fazia 2 jogos e não conseguia fazer um terceiro, por exemplo. Então o Grêmio teve dificuldade de dar sequência para o Cuéllar, tanto com o Quinteiros como também com o Mano Menezes. Então esse foi um diagnóstico de 2025 que o Grêmio teve em relação a esse jogador. Vamos falar um pouquinho também sobre o Luiz Castro, porque o Luiz Castro, obviamente, foi para a entrevista coletiva depois do Grenal, mordido pelo resultado, pela atuação do Grêmio.
né? O Luiz Castro, pela informação que tenho, reviu várias vezes o jogo no dia de hoje, né? O treino aconteceu pela manhã, então a comissão técnica já estava em cima do jogo, analisando detalhes, e o que eu posso dizer para vocês aqui das pessoas com quem eu conversei no Grêmio é que existe respaldo ao trabalho do Luiz Castro. É claro que ele também reconhece internamente que houve alguns erros, né, mas ele e a direção convergem, concordam no discurso de que era preciso testar algumas alternativas no estilo de jogo do Luiz Castro, no nível maior, no nível de um Grenal. Então o Grêmio entende que usou, de certa forma, o Grenal para ter estas avaliações. Mas o Grêmio, obviamente, está super incomodado com o resultado, né? Não é porque o Grêmio agora tem essa leitura de que precisava fazer a avaliação que o Grêmio está tirando o peso da derrota, né? Não é nada disso. O Grêmio até fez isso, de certa forma, publicamente, o que caiu muito mal na maior parte da torcida, mas internamente, né, se externamente o Grêmio fez isso, internamente o Grêmio tem conversado entre si, entre os membros da direção, departamento de futebol, comissão técnica, de que foi uma derrota pesada e que o Grêmio precisa dar uma resposta já contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Luiz Castro aí vai mexer no time, né? O treino de hoje não indicou nada ainda, né? Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, mas são coisas aí que nos próximos dias, nas próximas horas, por que não, especialmente nessa terça-feira, podem ter um desenrolar diferente. E aí vocês sabem, né? Antecipamos aqui a escalação do Grêmio, a escalação do Inter também para o Grenal, né? Com o Noriega confirmado no Grêmio naquele momento e depois com o Vitor Gabriel confirmado no Inter. Então, tendo a informação do time, tendo a informação da escalação, eu venho aqui na terça-feira e atualizo para vocês antes do jogo contra o Fluminense na quarta, lá no Rio. E para fechar esse conteúdo, eu quero falar sobre reforços, né? Sei que esse é um assunto que o torcedor quer muito saber. Houve uma avaliação, sim, da direção em relação ao Grenal, em relação a necessidades. O Grêmio já tinha um diagnóstico de que era necessário contratações, era necessário buscar o camisa 5 e o camisa 10, mas o Grêmio está mudando o planejamento especialmente sobre o camisa 10, tá? Vocês vão lembrar que eu tinha mencionado aqui uma informação do Diogo Rossi, de que o Grêmio ia buscar o camisa 5 e ia dar um pouco mais de tempo para buscar o camisa 10. Nada disso. O Grêmio agora, no melhor dos mundos, é o objetivo do Grêmio, não significa que o Grêmio esteja prometendo isso, é importante destacar aqui, tá? Mas é o objetivo do Grêmio, se tudo der certo, contratar o 5 e o 10 até sexta-feira dessa semana, até o dia 30 de janeiro, que é o último dia para inscrições no Campeonato Gaúcho, né? Ou seja, é o último dia útil antes da última rodada da primeira fase, o que significa a data limite para inscrições, depois não pode colocar mais ninguém na lista do Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio quer contratar, no melhor dos mundos, o 5 e o 10 para o Campeonato Gaúcho, a tempo de inscrevê-los no Campeonato Estadual. Isso é uma mudança de planejamento do Grêmio em relação a isso. Mesmo que o Grêmio não tenha admitido isso, né, o Antônio Dutra Júnior, vice de futebol, não falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele disse, olha, o Grêmio tem os seus diagnósticos, o Grêmio sabe do que precisa, sabe das carências. Não que isso esteja totalmente errado, obviamente, porque a gente está dizendo aqui, o 5 e o 10 são reconhecidamente necessidades que o Grêmio tem, o Grêmio já tinha falado sobre isso, mas agora o Grêmio entende que precisa apertar um pouco o passo para trazer esses jogadores. Tem um último detalhe sobre isso que eu preciso deixar aqui no vídeo, tá? Eu ouvi isso do Grêmio há alguns dias, antes dessa nova atualização sobre a busca acelerada por reforços, né, depois do Grenal, e eu ouvi no Inter também, tá? 31 de janeiro é uma data importante. 31 de janeiro, 1º de fevereiro e 2 de fevereiro. São as datas em que praticamente as principais janelas da Europa todas fecharão. Então, a partir daí é que sobrarão alguns jogadores que não vão se recolocar em clubes europeus e poderiam ser oportunidades de negócio, tanto para o Grêmio como para o Inter e para outros clubes da América do Sul e do Brasil. Só que o Grêmio está tentando antecipar esses movimentos porque, obviamente, como a gente disse, quer trazer todo mundo até o dia 30 de janeiro, até sexta-feira, para inscrever no Gauchão. Chegou até aqui nesse vídeo? Então deixa o like, se inscreve, tem outros vídeos na tela aí, por exemplo, outros vídeos de Grêmio, a playlist com todos os vídeos de Grêmio, mais um botão para se inscrever no canal. E claro, se quiser colar lá para ver os vídeos do Inter, também não tem absolutamente nenhum problema. E se inscrevendo, ativa o sininho com as notificações, né? Porque a qualquer momento, você sabe, a gente está de volta. Valeu!